E aí pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês sobre 3 assuntos nesse vídeo. Mas antes de falar quais são esses 3 assuntos, eu imagino que vocês devem estar estranhando que eu tenho publicado poucos conteúdos ao longo desse tempo aqui no Facebook, também no YouTube tem alguns vídeos, a gente fez uma retrospectiva também, vocês podem ter acompanhado. Mas se você quer acompanhar um pouco de como é que está sendo esse dia a dia nesse período de recesso parlamentar, uma vez que eu não estou todos os dias aqui na Câmara, já que é o período que normalmente os vereadores usam para descansar, para tirar suas férias, entre aspas, já que a gente pode ser convocado a qualquer momento. Então me siga no Instagram, lá no Instagram você pode acompanhar um pouco de como é que tem sido a minha rotina. Então Instagram, @FelipeCamozato, tudo junto. E bom, os 3 assuntos que eu queria tratar nesse vídeo com vocês é sobre o governo Bolsonaro, o governo Romeu Zema, nosso governador eleito em Minas Gerais, pelo Novo, e governo Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. Para falar inicialmente sobre o Bolsonaro, a gente fez uma rápida avaliação aqui. Eu contei com a ajuda aí do Lucas Corrêa, que está filmando aqui e me ajuda com a comunicação do mandato. Primeiro de tudo, o discurso do Paulo Guedes. Vocês puderam conferir uma parte desse discurso aqui na minha página no Facebook, a gente postou, então volta ali no post se você ainda não viu. Mas o que ele fala assim de mais essencial são os pilares ali, os pilares da gestão que se pretende fazer ao longo desse próximo mandato presidencial. Abertura econômica, privatizações, previdência, simplificação tributária, ou seja, isso aí para alguém do Novo como eu é simplesmente maravilhoso. É a pauta que nós gostaríamos de ouvir e que certamente a bancada federal do Novo, com os nossos 8 deputados federais, fará todo o esforço para ajudar a fazer vingar. E uma frase que nos chamou muita atenção foi quando o Paulo Guedes menciona, e aí fazendo umas aspas para o Paulo Guedes: o Brasil deixará de ser um inferno para o empreendedor. Bom, desde o início do meu mandato e mesmo desde antes de entrar para a política, sempre foi meu sonho, na verdade, com que as pessoas entendessem a importância do empreendedor e do empreendedorismo para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um município, de um estado, enfim. E Paulo Guedes deixou isso muito claro nesse discurso de que se pretende no governo federal fazer com que o Brasil vire uma referência para quem quer empreender. Esse é o primeiro passo para o país dar certo. Outro aspecto importante foi o Moro na justiça. Afinal de contas, esse clamor popular pelo combate à corrupção e o fim da corrupção, ele fica bem representado por alguém que tem credibilidade e trabalho entregue, como o juiz Sérgio Moro. E aí a gente espera um amadurecimento, e endurecimento também das leis contra crimes, da própria justiça e suas instituições, aí todos os processos aí, e também aprisionamentos, enfim, todos os julgamentos adequados dos crimes de corrupção. A gente precisa ver cada vez mais corrupto sendo preso, ficando na cadeia e sem ter regalia, sem ter indulto natalino. E aí aproveito para parabenizar o presidente Michel Temer por não ter cedido e ter mantido aí a posição de não conceder o indulto de Natal, primeira vez que isso acontece desde a redemocratização, o que permitiu que os presos ficassem presos. Bom, falando então agora sobre o Zema em Minas Gerais, nosso governador eleito pelo Novo lá em Minas, um grande desafio pela frente, Minas Gerais foi feito um levantamento e é um dos 3 piores estados. Na verdade, corre o risco de ser o pior estado brasileiro em termos fiscais, já que não se sabe direito como é que está a sua situação de liquidez. Muito embora a equipe de transição do Novo, liderada pelo nosso vereador em Belo Horizonte, o Matheus Simões, tenha feito um excelente trabalho de levantar os problemas, agora o Novo terá que dar um grande passo na resolução desses problemas. E a gente já teve aí um grande exemplo. A posse do Romeu Zema teve uma cerimônia com economia de 70% dos recursos comparado à posse anterior. Além disso, Minas Gerais, que eu falei, tem essa dificuldade de pagamento, que esses exemplos então se tornam ainda mais importantes. Lembrando que o Romeu Zema também já tinha falado em campanha e depois de eleito que não utilizaria Palácio do Governador. E por último, de pronto, o Romeu Zema já decretou aí a exoneração de todos os cargos comissionados que eram do governo Pimentel, do PT, para que ele possa fazer a sua gestão, que hoje, a sua seleção, que hoje já está vigendo o processo seletivo bastante profissional, contando com algumas empresas profissionais e empresas de terceiro setor, ONGs, que estão ajudando a selecionar os melhores currículos profissionais técnicos, capazes, que possam dar as melhores soluções para a função. E aí a gente deixa a questão partidária um pouco mais de lado, ideológica um pouco mais de lado, obviamente que elas vão estar totalmente vinculadas e alinhadas com aquilo que o Novo acredita que é necessário para que o Estado possa reverter sua situação e possa entregar melhor qualidade de vida para a sua população. Por último, Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, primeiro, a gente teve aí um ato do Eduardo Leite
que editou 6 decretos de contenção de gastos. Começa bem nesse sentido. O Rio Grande do Sul está aí esgoelado na sua situação fiscal. Os servidores têm recebido parcelado durante quase todo o governo Sartori. E isso por conta dessa dificuldade de pagamento. O governador Sartori avançou muito em termos de reformas, mas ainda deixou muito por fazer, especialmente no que diz respeito a privatizações, também algumas concessões de salário que foram feitas e também aumentos que acabaram sendo concedidos, que obviamente acarretam num comprometimento de pagamentos que o Estado não tem condições de arcar. O Rio Grande do Sul é o segundo pior estado hoje em capacidade de pagamentos no Brasil. Então faz com que, independente de quem fosse eleito, e isso vale também para Porto Alegre, né? Independente de quem for eleito no próxima gestão municipal e independente de quem fosse eleito para o governo do estado do Rio Grande do Sul, a agenda de reforma seria inevitável. E não há como fazer qualquer tipo de entrega, qualquer tipo de governo sem reformas estruturantes. Bom, uma outra coisa importante sobre Eduardo Leite, né, o subsecretário da Receita Estadual sinalizou aí uma simplificação dos impostos no Estado. Esse é um ponto bastante importante, muito embora a alíquota do ICMS seja mantida alta, mais alta que de outros estados, como por exemplo Santa Catarina, a simplificação tributária ela é uma parte fundamental para que a carga tributária brasileira seja reduzida, uma vez que uma parte do nosso custo Brasil, chamado custo Brasil, né, ou a carga tributária, é também o tempo que se demora para calcular os impostos corretamente, muitas vezes contratar empresas de contabilidade profissionais para não ter aí multas decorrentes de um pagamento errado, porque são diversas leis, portarias, enfim, que tornam muito mais complicada a vida de quem empreende e a pessoa não consegue, né, os empreendedores não conseguem se dedicar para o seu negócio, tem que ficar prestando atenção e boa parte do seu tempo para pagar as contas para o governo, né? E por último, o governo sinalizou uma adesão ao regime fiscal. Muito embora exista essa sinalização, o governo federal já vinha insistindo de que a adesão ao regime fiscal, o que é fundamental para que o Estado possa voltar a ter um horizonte, aí, uma luz no final do túnel, que é o que o próprio candidato ao governo do Estado pelo Novo, Matheus Bandeira, falava muito em sua campanha, ela passa por privatização, especialmente do Banrisul. Então, uma grande incógnita aí bom, adianta o governador Eduardo Leite sinalizar uma intenção de aderir ao regime fiscal sem que ele queira privatizar o Banrisul? Bom, aí é uma grande incógnita como é que isso vai ser resolvido. Mas um ponto importante é que está se encaminhando aí para um governo de reformas e reformas alinhadas com aquilo que é necessário para que o Estado volte a ficar nos trilhos. A única coisa que eu fico preocupado, e eu gravei isso e falei isso em outro vídeo também, é com a nomeação de alguns quadros do governo Eduardo Leite que não parecem ser tão técnicos, mas sim muito mais políticos. Espero que quadros técnicos sejam montados e profissionais competentes capazes de viabilizar todas essas reformas necessárias para o nosso Estado. Isso, obviamente, né, não só o governo federal, com Bolsonaro e sua equipe, como também governo Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, vão fazer toda a diferença para que o município de Porto Alegre possa ter dias melhores ao longo de 2019 e dos próximos 4 anos. Então, desejo sucesso a esses dois novos chefes de executivo e espero que o novo possa colaborar na medida do possível, criticando quando achar que está errado, elogiando quando achar que está certo e auxiliando naquilo que puder auxiliar para que o brasileiro tenha cada vez mais liberdade, prosperidade, segurança e qualidade de vida. É isso aí, esse é o meu recado e até a próxima.